Estamos com um tempo mais contado, também para deixar aqui alguma advertência sobre o que vamos fazer depois na formação presencial e não tanto servir já como, digamos assim, formação. Ora bem, eu vejo que tenho aqui alguns nomes que já me conhecem de outras formações. Isto é a nossa agenda, uma vez que começámos com alguns minutos a aguardar pelos colegas, e vocês também receberam o programa, não irei aqui explorar, mas começaria então já a nível daquilo que é ou que serão os conceitos que irão ser abordados depois presencialmente no curso, nos dias 6 de Abril e 8 de Abril. O team building, no fundo, é uma expressão que tem vindo a ser usada muito como simbolizando ou como querendo dizer espírito de equipa, ou criação de espírito de equipa. A criação deste espírito de equipa, o português do Brasil utiliza o termo entrosamento das pessoas nas equipas, mas basicamente até à semelhança do coaching, porque o coaching de equipa tem alguns exercícios de team building que nós podemos aplicar também, e em alguns casos se justifica, mas basicamente o team building é um processo à semelhança do coaching, que também é um processo que se aplica a uma equipa e relativamente ao qual nós, no fundo, queremos obter determinados outputs. Claro que, dependendo das organizações e dos objetivos, e dentro disso estão aqui alguns objetivos que um team building poderá aportar, digamos assim, ou poderá encarar. O que é que vai acontecer? Nós vamos ajustar as técnicas a cada um desses objetivos. Digamos que a panóplia de técnicas, de dinâmicas de team building é de tal forma alargada que eu quase poderia dizer que existem, são dezenas, serão largas dezenas. Claro que depois, quem trabalha nestas áreas de atividade tem preferência por determinadas técnicas, mas o objetivo aqui, e na formação que vamos ter também, o objetivo principal é que o formando saia dessa formação com um conjunto de técnicas que ele próprio, algumas delas, terá experienciado na formação. Portanto, esta formação é uma formação, uma das razões para ser em sala é porque a pessoa que está em formação, o nosso formando, vai experienciar, em termos de grupo de formação, vai experienciar algumas das técnicas que vão ser apresentadas e, portanto, nós vamos funcionar na nossa formação presencial, em sala, nós vamos ser uma equipa. E, portanto, vamos ser uma equipa, vamos formar algumas subequipas e vamos trabalhar algumas das técnicas também para que as pessoas consigam sentir e aferir o que na prática essas técnicas vai provocar nas equipas que têm. E claro que, e os que já me conhecem e sabem que eu, no fundo, já fui fazer a minha certificação de coaching já muito tarde na vida, com 43 anos, e de facto tenho 22 anos de gestão de equipas e de gestão dentro de empresas, não é? E no fundo, eu tento ao máximo, quando estou em sala, corresponder àquilo que são as necessidades concretas dos formandos, ou seja, e nesse sentido podemos, em sala, com o acordo de todos, visto que somos uma equipa, podemos em sala, inclusivamente, adaptar alguns dos exercícios e perceber, através das perguntas que vocês vão fazendo, perceber de que forma é que alguns exercícios que são usados podem ser ajustados às necessidades concretas que naquele momento, naquelas circunstâncias, uma organização está a viver e a equipa dentro, e as equipas dessa organização.
Ora bem, então, globalmente, o team building é um processo que permite criar ou desenvolver coesão, empreendedorismo interno, motivação, uma visão comum, compromisso e intermotivação numa equipa. Permite também, se essa for uma necessidade que seja aferida, aumentar a inteligência emocional entre os membros da equipa. Promove também, e posso-vos dizer que atualmente, quando são solicitadas ações de team building para equipas nas organizações, a questão a promoção ao desenvolvimento da inteligência emocional e a questão da comunicação positiva e assertiva são duas temáticas extremamente importantes. E nota-se que os gestores estão não é que seja a fugir, mas estão a relativizar mais a questão da performance e da produtividade, porque acabam por perceber, e essa dinâmica está a acontecer, e é muito interessante do ponto de vista teórico de quem estuda estes fenómenos da sociologia das organizações e da psicologia das organizações, como é que eu, quando melhor de facto a comunicação dentro de uma equipa e a forma como as emoções são geridas dentro da equipa, eu automaticamente, a curto prazo, tenho ganhos enormes ao nível da performance dessa própria equipa. E de facto, claro que isso é algo que nós intuitivamente sabemos, mas é algo que é facilmente aferível quando nós o colocamos em prática. E de facto, o team building, os exercícios, as dinâmicas team building, as experiências team building permitem trabalhar bastante estas duas áreas, e estas duas áreas vão, de facto, desenvolver outras áreas, porque nós falamos muito em sistema, não é? Mas raramente pensamos quão profunda é essa noção de sistema numa organização. E, de facto, a organização é um sistema, o que significa que eu, quando mexo ou quando eu intervenho sobre uma parte dessa roda dentada enorme que é a organização, eu automaticamente vou provocar, digamos assim, dinâmicas diferentes e até, por vezes, quase a adoção por impulso ou por cópia de outros membros, de outras equipas dentro da organização. E de facto é muito interessante o team building. E, ao contrário do que por vezes é considerado, e tal, vamos ali todos para o fim de semana no hotel e gasta-se rios de dinheiro e põe-se equipas não sei onde, nananana, e a fazer o rafting e a mandar-se paraquedas e tal. Não precisamos, há dinâmicas de sala, posso-vos dizer que são altamente eficazes, sem sequer sairmos do nosso local de trabalho. E hoje em dia, nomeadamente com equipas que podem estar a funcionar em modelos mistos, umas em teletrabalho, outras na própria empresa, ou totalmente em teletrabalho, e às vezes até em locais geográficos totalmente dispares, ainda se torna mais importante nós conseguirmos, de facto, ter técnicas que possamos, que as coordenações, as lideranças possam aplicar sem necessitar propriamente de uma empresa especializada que possa ou que venha a fazer essa intervenção. Como é lógico, poderá ser mais confortável confortável não financeiramente, mas poderá ser mais confortável quando adjudicamos externamente este trabalho, porque inclusivamente, nós passamos a ser, nós quando o fazemos, estamos a ser observadores participantes, não é? E quando adjudicamos, estamos efetivamente apenas a participar. E de facto, isso pode mudar aqui alguma coisa, porque os nossos olhos a ver são diferentes dos nossos olhos que veem, mas também estão a praticar. Mas na formação também vamos conseguir perceber, em função da caracterização ou da tipologia de cada empresa que estiver, de cada organização, eu também vos conseguirei dizer qual ou quais são as soluções mais adequadas
para cada situação, para cada caso. Portanto, fiquem tranquilos, porque em relação a isso também poderemos, é um tema que também podemos abordar. Depois, a questão ainda de que o team building permitir criar ou desenvolver ambientes de trabalho mais favoráveis à troca de experiências, à aprendizagem, à inovação, à criação e à concretização de projetos, e algo que também tem vindo a ter cada vez maior impacto, que é ao desenvolvimento da autoestima das equipas, que é algo que ultrapassa a autoconfiança, esta noção da autoestima da equipa, e que está a ser cada vez mais usada para conseguir, digamos assim, ou para integrar pessoas, por exemplo, a nível de uniformizar processos, equipas de projeto, por exemplo, que são equipas às vezes muito isoladas e que dependem muito do feedback e do input de outras pessoas fora da equipa e que muitas vezes têm pouca informação para gerir, a não ser a informação que têm dentro do seu próprio métier, daquilo que estão a desenvolver. Mas esta questão da autoestima das equipas está, de facto, cada vez mais a ser um tema de aplicação, para além de um tema de debate, um tema de aplicação. E, claro, como já vimos, como é lógico, se nós trabalharmos e incutirmos no sistema todas estas questões que estamos aqui a falar, claro que a performance da nossa equipa, à partida, pronto, eu já estou como outro, com tudo o que tem acontecido no mundo nestes últimos 2 anos, eu já não dou nada como garantido, mas pronto, à partida podemos dizer que a performance da equipa e garantir que irá de facto a melhorar. Ora bem, posto isto, a verdade é que muitas ações de team building que têm tudo para ser eficazes acabam por ser meras cortinas de fumo, ou seja, até se calhar há alguma coisinha que muda no início, ou após, se vocês quiserem, após a ação de team building ou as ações de team building, mas rapidamente as equipas passam ao modelo de trabalho que tinham antes da ação de team building. E isso, de facto, leva-nos aqui a duas situações que nós temos, de facto, de ter muita atenção quando criamos nós próprios e aplicamos ou adjudicamos um trabalho de team building a uma empresa externa, que é, em primeiro lugar, esta pergunta ou esta exclamação que aqui está: para eu aplicar um conceito de team building, de trabalho de equipa, de desenvolvimento de equipa, eu efetivamente tenho que me certificar que as pessoas com as quais eu quero trabalhar já são uma equipa e já funcionam como uma equipa, porque se não funcionarem como equipa, então o team building não é para desenvolver isso, é para criar o dito espírito de equipa desde o início. E se calhar até temos que ir um pouco mais para trás, temos que explicar às pessoas inclusivamente, ou ajudá-las a entender o que é então uma equipa, e o que é isso de estar numa equipa, e o que é que isso significa no concreto. Então, esta é uma das razões pelas quais ainda bastantes organizações deitam dinheiro à rua. E desculpa-me estar... Vocês já perceberam que eu de vez em quando vou a esta questão financeira, porque é um recurso como outro qualquer, e efetivamente as organizações têm de gerar rentabilidade, porque é com isso que também pagam salários e dão sustentabilidade diferente, nomeadamente às suas pessoas, e é por isso que depois são também sustentáveis no mercado. Ninguém cria empresas ou ninguém tem organizações para as levar à falência. E todos nós também percebemos o que isso significa. Então, de facto, o team building não pode ser algo que nós contratamos ou que nós desenvolvemos por ser uma moda, ou porque sentimos que as coisas não estão bem, então, ok, então vamos fazer um team building. Porque
isso não deixa de ser apenas um pense rápido que se coloca, mas, efetivamente, não vai trazer resultados duradouros. A outra coisa que é muito importante para que uma ação de team building funcione verdadeiramente e resulte é nós, a partir do momento em que desenvolvemos essa dita ação ou essas ações de team building, nós temos de capacitar a equipa ou alguém na equipa ou alguém na organização para, em permanência, cuidar e promover e continuar a desenvolver aquilo que foi inicialmente criado. No fundo, olha, em mal comparado é como ter um filho no mundo e depois, olha, desenrasca-te logo ali a partir do primeiro dia de vida, agora desenrasca-te. Não é assim que funciona. E posso-vos dizer que, porque já ando neste caminho há muito tempo, não é? Das organizações e das empresas, quer como gestora, quer como team, team coach, quer como enfim, transversalmente, estas duas questões não são de agora, isto sempre foi assim. Em primeiro lugar, era até nos anos, ali no início dos anos 20, foi uma expansão brutal, portanto era sexy, desculpa uma expressão tão, enfim, que fui buscar, mas era, ok, estamos a fazer um team building, portanto era toda a gente para as quintas de turismo rural e tudo aquilo, hein? E depois entramos novamente na máquina trucidadora e tudo aquilo que nós tivemos de facto a beber nesses ditos fins de semana team building ou mesmo internamente, aquilo vai-se perdendo. Porque mesmo os insights que surgem, as fichas de informação que nos vão surgindo, os pequenos inputs que vão depois levar à mudança comportamental que nós desejamos ver, quando chegamos novamente à máquina, à grande máquina que é a organização e ao peso do dia a dia, à rotina do dia a dia, muitas vezes isso perde-se. Perde-se porque lá está, não tem um sponsor interno. Tem de haver um sponsor interno, que pode ser alguém com maior experiência dentro da empresa e que possa ajudar a equipa a permanentemente olhar para si, perceber que, ok, continuamos no modelo de trabalho antigo, o que é que podemos fazer no concreto para instalarmos novos processos de trabalho ou novos modelos mentais de comportamento e de reação ao outro, novas formas de ver aquilo que fazemos e como o outro faz. Isto para vos dizer que team building por team building, no fundo, se não tivermos depois esta capacidade de permanentemente ajudar o sistema a continuar no processo, não valerá muito a pena. Digamos que não haverá, talvez, diferença alguma entre uma ação team building e fazermos uma formação em sala, ok? Portanto, fica este alerta, sempre depois nós, inclusivamente sobre como é que as organizações vão fazer, quem é a pessoa efetivamente que deve e não deve e que consegue e que tem talvez a melhor competência para ajudar as equipas a continuarem o seu processo de trabalho enquanto equipas. Isso depois nós também vemos e de acordo com cada organização também identificamos quem é o player, no fundo vai sponsorizar esta dinâmica. Muitas vezes encontramos, por exemplo, soluções de mentoria que permitem à equipa, ou às equipas, irem no fundo, continuando o trabalho que fizeram com as ações de team building em que participaram. Mas basicamente, e este slide, quem já fez formações comigo, este slide está sempre comigo, pronto. Mas basicamente a grande pergunta inicial que nós temos de fazer é: eu vou preparar uma ação de team building, ou 2, ou 3, ou 4, para quê? Para trabalhar um grupo de indivíduos, ou seja, para no fundo trabalhar com uma equipa que ainda não é uma equipa,
cada um para o seu lado e não há sequer uma liderança ali muito assumida. Então, se for isso, eu, como é lógico, quando for olhar para os instrumentos de trabalho e para os recursos que o team building me dá, eu tenho que perceber que não trabalho da mesma forma, ou não irei aplicar as mesmas metodologias e as mesmas dinâmicas de team building a grupos, entre aspas, equipas que ainda não são equipas, que são grupos de indivíduos, do que irei, por exemplo, aplicar se for uma equipa solidária ou uma equipa já de alta performance. E, portanto, quando eu vos disse há pouco que a primeira pergunta, de facto, que temos de fazer é percebermos se já temos efetivamente uma equipa, tem muito a ver com isto. Tem a ver com o facto de é diferente, e vocês compreenderão que sim, nós identificarmos soluções de team building e modelos de aplicabilidade de acordo com a tipologia daquilo que temos em frente. E isso, na formação, nós vamos conseguir destrinçar muito bem, digamos assim, ou vocês vão ficar com a possibilidade de conseguir identificar muito bem, reportando-vos às vossas equipas concretas, à vossa situação real, se de facto estão numa situação, noutra ou noutra, e dependentemente disso, como é que nós vamos trabalhar cada uma dessas situações, porque são de facto diferentes e exigem-nos abordagens diferenciadas também. Claro que hoje é impossível, o curso são 12 horas e nós temos aqui uma hora para falar. Eu ia dizer para trabalhar, não será bem um trabalho hoje, mas para conversarem um bocadinho. Claro que é por isso que no programa das 12 horas, que é o programa de abril, presencial, a fase final do curso será para nós desenvolvermos em conjunto aquilo que poderá ser um plano de team building. Aplicado a quê? Aplicado a uma equipa no concreto. Porque vocês, quando conseguirem perceber a dinâmica de como é que se cria um plano de team building para uma equipa, facilmente, e o que é que está por trás da dinâmica e das escolhas que fazemos, das metodologias que vamos selecionar e das dinâmicas, etc., facilmente também, claro que com ajuda interna, por exemplo, facilmente vocês, com maior ou menor facilidade, mas eu creio que é facilmente, vocês começam a conseguir transversalizar para outras equipas dentro da organização estes procedimentos. Ou seja, no fundo, no curso nós vamos dar as bases daquilo que é, o que será o desenvolvimento de um plano integrado de team building que vocês, no fundo, podem ir aplicando, sei lá, ao longo de um ano de trabalho, ou podem criar um plano, sei lá, para o próximo biênio de trabalho, com objetivos concretos para o primeiro ano, objetivos concretos para o segundo ano, etc. Depois nós, na prática e consoante as vossas dúvidas, as vossas questões, etc., nós iremos conseguir trabalhar o mais adaptado possível, porque isso é uma preocupação que eu, enquanto formadora, tenho. Aliás, às vezes, quando fazem a avaliação da formação, há pessoas que dizem que aquilo foi mais do que formação, foi uma espécie de formação-consultoria, porque lá está, eu não consigo ficar com o debitar da informação, eu preciso sinto a necessidade de pensar em conjunto com o meu formando, com as pessoas que eu tenho à frente e de criarmos, de facto, uma equipa para resolver várias questões no concreto. Mas isso é assim, cada formador é um formador e existem no mercado pessoas muito mais à frente que eu, como é lógico, porque não sou a última bolacha do pacote, como se costuma dizer. Pronto, mas esta questão é muito importante. Sabermos criar um plano de aplicação de team building para a nossa organização também é extremamente importante, bem como não deixar, digamos assim, a coisa
no início. Ela tem de ter continuidade. O team building, por exemplo, pode dar a nível do departamento de recursos humanos, pode dar, inclusivamente, ser uma área que os próprios recursos humanos desenvolvem para transversalizar, e pode ser uma área de projeto. Pode ser perfeitamente uma área de projeto e ser usada como área de projeto. Nós definimos um output, tal e qual como um projeto, definimos qual é que é o resultado que pretendemos e vamos escolher as ações ou as dinâmicas mais adequadas para obter esse resultado, vamos implementando e vamos aferindo, vamos medindo, não é? Como é que isso vai acontecer. Portanto, é muito importante olhar para o team building enquanto ferramenta de uma forma rigorosa e séria, porque de facto é mais sério e mais rigoroso do que aquilo que pode parecer à primeira vista. Ora bem, então, quando nós vamos aqui perguntar se já temos uma equipa, nós também estamos a perguntar se temos e qual é o comportamento e o clima que a minha equipa tem, e em termos de performance também, como é que a minha equipa está a funcionar. E existe a tal grande nação das equipas da zona vermelha e das equipas da zona verde, claro que metáforas clubísticas à parte, mas nós sabemos e temos identificado perfeitamente bem quais são as características das equipas, e neste caso grupos de indivíduo e um bocadinho de equipa solidária, que são as tais de red zone, e quais são as características e comportamentos de uma equipa, das equipas que já funcionam numa zona, numa green zone. E no fundo, eles estão aqui. E reparem, basta nós pegarmos neste slide que aqui está, para nós conseguirmos fazer aquilo com o qual devem começar todos os trabalhos de team building e outros nas equipas, que é, eu vou analisar quais são os fatores críticos que a minha equipa tem em termos de pontos positivos e pontos a melhorar, ou se vocês quiserem, fragilidades e forças da minha equipa, e vou tentar identificar aqueles que são prioritários para, de facto, eu melhorar, criar, desenvolver através do team building. Imaginem que vocês selecionam os 3 que aqui estão, querem passar de baixo nível de confiança para um elevado nível de confiança e querem passar de um clima de acusação e culpa, porque o erro é sempre do outro, nunca é nosso, porque o outro já cá está há 6 meses, já devia saber fazer isto, eu não percebo porque é que ainda não está a fazer, e continua dependente de mim a perguntar-me porque é que não é autónomo, e para um clima de diálogo e de um clima interno ou de um comportamento de alienação, do género, o que é que eu estou aqui a fazer mesmo, que eu todos os dias tenho que me lembrar, para um clima de dinamismo. Ok, então, se o objetivo é esse, é passar deste lado esquerdo para este lado direito, eu sei o que é que quero trabalhar e vou selecionar em função daquilo que são os instrumentos de team building, as tais dezenas que existem disponíveis, aqueles que são mais adequados para dinamizar e para levar a ultrapassar este gap existente. Agora, primeiro, como é lógico, como vocês estão a perceber, a ver, isto requer muito trabalho de casa. Ou seja, há aqui um trabalho essencial e inicial antes de, no fundo, começar a construir a casa, que é identificar efetivamente o que é que não está a funcionar bem, para sermos o mais assertivos possível. São 7h10, eu vou passar este à frente, porque isto é um exemplo de checklist para identificarmos os pontos de crescimento a trabalhar numa equipa. Basicamente, é algo que vai facilitar e que é muito dado nos briefings, quando nós fazemos nos pedidos de proposta. Isto não é apresentado assim, tem uma dinâmica diferente de apresentação, mas basicamente é isto. Para facilitar o trabalho ao cliente, é-lhe pedido que, no plano de proposta, que ele identifique quais são os aspectos da equipa
que ele quer desenvolver. Estes ou outros, porque reparem, poderão ser outros aspectos que não os que aqui estão. E nós, através disso, conseguimos ajustar as melhores soluções para aquilo que o cliente identifica que são os aspectos que onde a equipa mais precisa de crescer ou mais precisa de amadurecer, o que seja. No fundo, este é um dos exemplos que nós também iremos aplicar na formação e que vos vai ajudar quase a fazer uma mini auditoria comportamental e de necessidades, de levantamento de necessidades, de melhoria da vossa equipa. Claro que vocês me podem dizer sempre, mas Teresa, eu já sei o que é que eu preciso de melhorar na equipa. Muito bem, temos trabalho adiantado e aí focamos nisso. Pessoalmente, gosto de ter sempre input para trabalhar, em termos de desenvolvimento de um plano de team building, de áreas diferentes da organização. Não é incomum encontrar, por exemplo, diferença entre o que o líder, por exemplo, considera que são as fragilidades da equipa e o que um coordenador de segunda linha considera ser as fragilidades da equipa, o que é interessante, muito interessante. E aí, reparem, às vezes até temos que fazer o team building em dupla, numa fase dupla, ou seja, eu faço uma fase inicial, quando há esta decalagem, se vocês quiserem, nós primeiro temos de trabalhar a coerência de visão entre o líder ou a gestão de topo e a liderança e a seguir trabalhar, depois disso estar, digamos assim, uniformizado, essa visão estar uniforme e clara, a seguir transferirmos aquilo que resultou daí, transferirmos para a equipa. Ou seja, isto dizer-vos que, por vezes, não podemos fazer o trabalho de team building começando logo, imediatisticamente, na equipa como um todo. Por vezes temos que vir um pouco mais atrás, ou se vocês quiserem, temos que ir um pouco mais acima. Mas o interessante do trabalho também é isso, não é? É percebermos que quanto mais conseguirmos identificar o objeto de estudo, no fundo, o material que nós temos que trabalhar, mais facilmente iremos chegar a resultados. Porquê? Porque mais facilmente também os métodos aplicados, as metodologias aplicadas são adequadas àquilo que é a realidade. E esse de facto é o nosso objetivo. E claro que não é, dentro desta perspectiva, há uma grande diferença entre trabalhar com empresas de um setor de atividade e outras de outro setor de atividade. Há uma grande diferença entre trabalhar team building com empresas do setor público ou estatal e empresas privadas. Há uma grande diferença entre trabalhar team building em empresas PMEs e multinacionais. Claro que sim, porque o próprio espírito, o próprio savoir-faire da organização é diferente. E os vícios de trabalho que estão criados e os handicaps que muitas vezes existem também são diferentes. Isso não é bom nem mau, é apenas diferente. Não é criticável, é apenas diferente. É apenas, vem mostrar-nos apenas que efetivamente nós temos, a equipa ainda tem a crescer, a organização ainda tem ponto de crescimento. E que bom que é, não é? Quem me dera a mim estar a crescer e a desenvolver-me até aos 100 e tal anos, era muito bom sinal. E as organizações e as equipas, no fundo, que são feitas com pessoas, ganham imenso com essa dinâmica. E quem está de fora, quem vai promover uma ação de team building, ter também essa humildade e essa capacidade de perceber que não há nada errado com uma equipa, há de facto aspectos a melhorar. E cada equipa é uma equipa completamente diferente e cada liderança é uma liderança completamente diferente, não é? E isso são fatores que, no fundo, nos devem motivar a descobrir qual é
a melhor estratégia para cada equipa e não a tentar transformar a equipa ao nosso modelo. Não, porque ela depois vai ficar a trabalhar no modelo dela. E, portanto, nós temos que a ajudar a funcionar da melhor forma possível em relação àquilo que é o dia-a-dia de trabalho dela. Porque senão não vamos ser bem-sucedidos. E vamos estar a promover este dito desenvolvimento da equipa, o espírito de equipa, o team building, que vocês lhe queiram chamar, e por trás há um diálogo interno das pessoas da equipa, diálogo esse que está a dizer, ok, está a ser tudo muito giro, mas isto depois, aqui na prática, isto não vai funcionar. E estou-vos a falar assim porque já me aconteceu, não é? Ou seja, estou-vos a falar de situações reais, que já aconteceram mesmo, e isso é importante que é uma das situações onde é preciso que a gestão de topo tome consciência de que não adianta nada, ou adiantará muito pouco, gastar dinheiro a mandar dezenas de pessoas fazer ações de team building, quando depois essas pessoas vão novamente para a organização e na organização nada está mudado. Porque a mudança dá-se de baixo para cima, mas também se dá de cima para baixo. E no fundo, essas duas grandes realidades têm que coexistir na maior facilitação de procedimentos que se consiga alcançar. Muito bem. O T-Grow Model é aquilo que depois é um dos pontos que nós podemos utilizar para desenvolver o trabalho das equipas, ou seja, para criar os team buildings das equipas. Aqui no tópico, o que é que nós, por exemplo, vamos colocar? Melhorar a capacidade de ser autónomo e independente dentro da equipa. As pessoas são muito dependentes de perguntar tudo, interrompem para tudo, são pouco autónomas. Ok, muito bem. Então, o nosso tópico, imaginem que é isto, este é o nosso tópico. Qual é o objetivo? Em relação à autonomia das pessoas, autonomia pessoal. O objetivo depois é traçado pela liderança. Ok, eu quero que as pessoas sejam mais autónomas. E aí o team building vai perguntar, mas sim senhor, quer. Mas se de facto nós desenvolvermos através de ações de team building isso no colaborador, ele depois tem a possibilidade de ser mais autónomo e não ser criticado, não ser... A crítica, reparem, a crítica é sempre possível. Depende muito da forma como nós criticamos a pessoa, porque pode haver a crítica positiva, é altamente motivadora, não é? A crítica destruidora é altamente aniquiladora de tudo aquilo que é a criatividade e de tudo aquilo que é o bem-estar profissional. E, de facto, pessoas que não se sentem bem a funcionar numa organização têm tendência a ser, de facto, pouco rentáveis e não há como fugir dessa realidade, a não ser trabalhar muito para que as pessoas se sintam cada vez melhor. E, de facto, às vezes o salário não justifica tudo, porque há pessoas a ganhar menos, mais felizes do que pessoas a ganhar mais, mas já estou a navegar no outro lado. Portanto, nós definimos o objetivo em relação a esta questão de serem mais autónomas e mais independentes no seu trabalho. O que é que se está a passar neste momento? Aqui assim é onde nós vamos aferir de facto os comportamentos que a equipa está a revelar, quais são os obstáculos que existem no interior da própria equipa e dentro da organização para que o objetivo que nós temos não se tenha ainda concretizado, que opções é que eu tenho, que opções é que são estas, que opções de trabalho a nível de team building é que eu posso, no fundo, aplicar e depois escolho as opções e faço a aplicação e sigo em frente. Claro que, depois disto tudo, se o team building, de facto, tiver a tal continuidade de ter internamente um sponsor que vá cuidando do seu prolongamento ao longo do tempo, claro que nós vamos conseguindo aferir e fazendo ajustes. Olhem, à semelhança da qualidade, é a dita melhoria contínua, não é? Nós não temos ali, ok, agora temos o selo da qualidade, mas se mais ninguém olhar para o processo,
as coisas vão de facto perder-se. Para que devemos usar o team building, nós de facto já falámos bastante sobre este tema ao longo dos outros slides. Dizer-vos que este ponto 4, criar espírito de coesão e compromisso consigo mesmo e com o todo, está a ser algo muito solicitado, esta questão, e curiosamente, ou não, esta fase da pandemia em que as equipas, algumas delas se desmembraram em termos de localização de trabalho, etc., veio fazer com que este compromisso consigo e com o todo ficasse mais ténue. Não sei se me estou a fazer entender, ou seja, as equipas e as organizações nesta questão do compromisso consigo próprios, os colaboradores e com o todo organizacional, perdeu-se aqui um pouco e está a haver a necessidade agora, a nível de solicitações, de voltar a criar esta noção de compromisso integrado, quer consigo próprio, quer com o todo, porque no fundo a noção do todo também se perdeu um pouco nestas andanças todas. E outra coisa que está também a ser, outro aspecto que está também a ser bastante trabalhado e solicitado é a necessidade de fazer o alinhamento com a missão organizacional, ou se vocês quiserem, com a missão da equipa. Que é, vamos novamente, claro que sim, alinhado, se eu estiver alinhado com a missão, eu estarei mais comprometido. E são este ponto 4 e este ponto 5 são, de facto, aspectos que estão a ser, em termos de dinâmica de trabalho, em termos de team building, muito solicitados. E que não eram tão solicitados anteriormente. Quando eu digo anteriormente, é anteriormente, antes da fase pandémica, antes de termos entrado na pandemia, porque está aqui em 12, criar ou desenvolver comunicação positiva, produtiva e aberta, por exemplo, também é algo muito interessante, mas, por exemplo, a inovação contínua e aumentar a criatividade, que é este ponto 6. E o aumento da produtividade eram, de facto, temas muito abordados. E o que as empresas agora, aos gestores, aos líderes, estão a entender e, no fundo, estão com mais carência, de facto, é de voltar a reunir a prol, digamos assim, e voltarem a ser, de facto, coesos, comprometidos. Não estou a dizer que esta perda de coesão e de comprometimento ou de compromisso se tenha passado, atenção, em todas as organizações, em todas as equipas. Estou-vos a falar daquilo que eu, como externa, me está a ser neste momento mais solicitado. E a forma como eu identifico, a razão que eu identifico para que isso seja assim, é porque, de facto, algo ao longo destes 2 anos se terá passado com as equipas para que as lideranças neste momento estejam preocupadas com questões ainda de coesão e compromisso, como questão de alinhamento com a missão. Não digo isto do ponto de vista de que irracionalidade, não, estou-vos a dizer em termos práticos aquilo que se está a passar. Claro que é evidente, todos os outros objetivos são válidos, sendo que é aconselhável que nós nos foquemos não mais do que em 3 objetivos em simultâneo para trabalhar numa equipa, porque senão é como aquele velho ditado português: tudo ao molho e fé em Deus, se vocês me permitem usar essa expressão, porque senão dispersamos tanto as necessidades e os objetivos que acabamos por não conseguir ter uma dinâmica de foco e de assertividade e de aprofundamento em nenhuma temática, mas isso também nós conseguimos identificar. E depois, claro que existem
eu disse que são dezenas de técnicas e eu trouxe aqui algumas que costumo usar para as equipas presenciais, a compatibilidade, o exercício da compatibilidade de feitios, a visualização criativa de objetivos, que é muito interessante também, a questão dos papéis defensivos, chegaremos a acordo, a minha visão é mais correta, as linhas de dominação, o cocktail party, de que tenho medo ou o que é que eu finjo, e o confiar de olhos fechados. Todas estas técnicas funcionam melhor, de facto. Por exemplo, o confiar de olhos fechados não dá mesmo para fazer online. O que é que eu tenho medo e o que é que eu finjo, também não. O cocktail party também é uma dinâmica de sala, claramente, de espaço, bem como a linha de dominação. Depois haverão aqui outras, visualização criativa, já fiz bastantes vezes online, resulta, é sempre mais interessante fazer presencialmente, mas conseguimos fazer também online. Para empresas à distância, as técnicas também são imensas. Pronto, quem já me conhece sabe que eu gosto sempre de acompanhar em termos profissionais o que é que vai, e gosto de estudar no fundo também, não é? Mas gosto de estar sempre update com aquilo que se vai fazendo de novo, e claro que este team building para equipas à distância nunca tinha sido tão falado como agora, não é? Porque praticamente não era aplicado, e de facto existem algumas técnicas também que nós podemos aplicar e cada vez vão sendo mais, como o eu devia, eu podia, eu posso, ou seja, eu faço, eu consigo, transformar, no fundo passar desta noção de eu devia, eu podia, para um eu posso, que já é um salto qualitativo fantástico, para depois, então se eu posso, eu faço, e se eu faço, eu acredito que consigo. Esta, por exemplo, trabalha muito questões de preconceitos, crenças limitativas em relação à concretização, vai bater muito na autoconfiança das equipas, na autoestima até das pessoas dentro da equipa. Trabalha-se muito bem também online. Mais uma vez, como vos disse há pouco, a visualização criativa dá tanto em sala presencial como online. A roda das emoções da equipa, que no fundo vai dividir as pessoas em sala ou online por várias emoções de acordo com aquilo que eles sentem, empatia, medo, frustração, confusão, autoestima, satisfação, motivação, confiança, por aí fora. Portanto, emoções do espectro menos positivo e emoções do espectro mais positivo. Analisar e perceber e trabalhar aquilo que são as qualidades da equipa, a própria equipa autoanalisar-se e perceber o que é que identifica como sendo as suas qualidades, as qualidades que a liderança vê na equipa, o feedback entre ambos e a tomada de consciência conjunta, e depois, ok, então vamos selecionar os pontos a melhorar e vamos criar um plano de ação. E também uma técnica, o pensar, sentir e agir, costuma funcionar bem online, que já apliquei todas estas aqui, já fiz online, portanto posso-vos dizer que sim, que funcionaram. Claro que cada grupo é um grupo, e é por isso que o formador também tem a caracterização do grupo previamente, para poder também fazer algum trabalho de pesquisa e adaptação e ajustamento em relação às pessoas que vai ter, porque o objetivo é sermos o mais ajustados possível às necessidades que temos em sala. Equipas à distância, é isto que eu quero. O crítico corajoso, este é muito dinâmico e geralmente cria uma boa disposição na equipa. Quem pensa você que é, a linha de tomada de decisão e o mind map de desenvolvimento do espírito de equipa. Bem, meus amigos, mesmo assim, acho que me portei bem, não vos estou a roubar, não ultrapassei o tempo, portanto vocês já sabem que eu começo a falar e depois vou-vos dar agora, se quiserem, como é lógico, 5 minutos, 10 para colocarem as questões que assim entenderem e eu responderei, sendo que este curso de técnicas de team building das 12 horas vai funcionar presencialmente nas instalações do SECOA, em Lisboa, nos dias 6 e 8 de abril,
no próximo mês, portanto, dia 6 de abril é uma quarta-feira, dia 8 de abril é uma sexta-feira. Há um dia pelo meio, propositadamente, porque vão ficar alguns exercícios que no fundo, precisam de ser integrados pelo grupo e refletidos. E então existe aqui este dia, o dia 7, quinta-feira, no meio da formação, e funciona das 10 às 17, sendo que temos uma hora para almoço, não é? Porque senão também não funciona. E agradeço-vos imenso e fico disponível agora, estou disponível para a informação que me queiram colocar, as dúvidas, questões, o que queiram colocar, está bem? Ninguém tem dúvidas nem questões? Podemos encerrar? Estou a ver aqui. Ok, Marisa, obrigada. É que está o... a Rita está a perguntar qual o valor, a Rita Crispim, qual é o valor do curso. Sandra, eu honestamente não sei de cor, sabemos? Deixe-me só, olá, boa tarde novamente, deixe-me só confirmar, está bem? Só um bocadinho, eu já coloco no bate-papo. Ok, obrigada. Ok. Mais alguma pergunta além desta questão do valor da formação? Então vamos aguardar só que a Sandra veja de facto. Doutora Teresa Marta, quero agradecer porque foi muito interessante e foi Obrigada. Os slides foram bastante ricos a nível de informação, pelo que ficamos com vontade de fazer o curso. Obrigada, Ana. Muito obrigada pelo feedback. Eu creio que o valor do curso são 110 euros por pessoa, diz a Sandra. Ok? Já há número de pessoas suficiente para assegurar a realização. Eu creio que Edith, olá, viva! Olá! Olá, Edith, tudo bem? Eu bem tento ter um curso consigo, mas não estou a conseguir. Mas vamos, se não for este, há de ser outro este ano, claro que sim. Olha, Edith, eu creio que ainda não haverá ainda número de pessoas suficiente neste momento, mas